Saudade veio sem se convidar, veio sem pedir licença. Tá, galera, nem deu tempo de sentir saudade. Pois é, tamo de volta, novo trimestre, nova lição, cenário novo. E aí, o que acharam? Legal, né? Top, ó. Dá pra mexer pra cá, mexer pra lá. Nem saímos, já estamos de volta aqui no vlog e na página da Escola Sabatina Jovem. Semana passada estávamos estudando sobre Pedro e agora sobre Paulo. Pois é, não confundam, um é Pedro, outro é Paulo, mas é tudo farinha do mesmo saco. Nesse próximo trimestre, a gente vai estudar juntos a lição de um dos livros mais bacanas da Bíblia, o livro de Gálatas. E aí, tá preparado para mais uma jornada pela Bíblia? Eu não sou capaz de opinar. Todo mundo tem um passado que não quer se lembrar. Quem nunca fez alguma coisa que quis deixar pra trás, escondido, lá no fundo do baú da consciência, não é verdade? Aquela foto do ensino médio de 5 anos atrás que depois alguém curte e ressuscita. Misericórdia. Ei, tira minha foto aí! Que é isso? E o pior é que nem sempre são coisas do passado. Podem muito bem ser coisas do presente. Tipo aquela propaganda do Maurício Matar. Batata show, batata show. Paulo também tinha um passado tenso, na época que ele ainda se chamava Saulo. E é justamente isso que vamos desenterrar hoje. Começa agora o Dossiê Paulo aqui no BJ Repórter. Você já deve ter ouvido falar que antes de Paulo se tornar aquele pregador top, ele foi Saulo, o implacável perseguidor dos cristãos. Era conhecido como Saulo de Tarso. Ele aparece a primeira vez no livro de Atos e fazendo o quê? Ajudando a galerinha que estava apedrejando Estevão. Poxa, gente, Estevão não tinha feito nada de errado. Ele era um judeu bacana, falava grego e tal, e era bem envolvido da igreja, sendo um dos 7 principais diáconos. Acontece que alguns judeus estrangeiros foram morar em Jerusalém. Conheceram o cara e viram suas pregações e acharam que ele estava disseminando umas heresias. Aí deu treta aqui, treta dali, chegaram inclusive a pagar testemunhas mentirosas acerca de Estevão. E sabe o que aconteceu? Estevão morreu. Ele virou um mártir. O que é dele está guardado e ninguém tira dele. Mas ainda que houve uma recompensa, houve uma bênção, porque o sangue dele virou semente, fazendo brotar mais e mais cristãos. Bem feito para Saulo e para toda aquela galera do mal que queria perseguir os cristãos. Tiveram mais trabalho ainda. Eu acho é pouco. Pois bem, depois da morte de Estevão, o vírus do ódio tomou conta de Saulo. Dê uma olhada depois lá em Atos capítulo 8, 9 e 22. O bicho era insano mesmo. Mas como dizem por aí, sempre tem uma luz no fim do túnel. Na verdade, a luz do mundo apareceu para Saulo. A Bíblia diz que na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele, e a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali o dirão o que fazer. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram até Damasco. Lá, ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Nada como um clarão na vida para fazer você repensar as besteiras que fez. Pois é, nada também como um jejum, né? Pra gente clarear as ideias, limpar a cabeça. História massa, né? Tão incrível que muita gente não acreditou nessa conversão. Mas depois de encontrar Jesus, literalmente, Saulo não conseguiu mais ver as coisas da mesma maneira. Literalmente também. Durante o encontro com Jesus, Saulo ficou cego e foi instruído para ir para a casa de um homem chamado Judas esperar por Ananias. Em Damasco, Saulo já chegou um novo homem. Um homem que pensa, um homem que reflete e então recomeça. Agora, imagine a cabeça de Ananias, entender uma mudança dessas diante de si, um grande mal e falado inimigo, agora ali, convertido. Mas Deus deu uma visão para Ananias. Talvez justamente porque nada menos do que isso teria convencido o cara. E a própria igreja cristã levou anos para aceitar essa tal conversão. Não adianta, gente. O ser humano, ele é teimoso por natureza. Foi tu que pegou e escondeu dentro da gaveta, Helena. Eu não fui! Depois da morte de Estevão, uma galera cristã correu da perseguição e se refugiou em Antioquia. Antioquia era uma das cidades mais tops da região. A cidade era a capital da província romana da Síria, era uma megalópolis. A cidade é uma ferida incrustada na crosta terrestre.
O povo de lá era diversificado, cosmopolita, com gente que tudo quer canto, ou seja, um cenário perfeito para espalhar a mensagem cristã entre os gentios. Era só pregar e deixar viralizar. Assim, a notícia dessa igreja começou a se espalhar. E o restante da história você lê lá em Atos 11, 25 e 26. Depois, Barnabé foi à cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou a Antioquia e eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Que coisa linda! O nome cristão surgindo daí. Embora a religião já estivesse se tornando uma febre e tal, é lindo ver nascer uma dupla evangelística tão fera como foi essa. Uma dobradinha evangelística de missionários que certamente seriam muito influentes para o engatinhar dessa igreja. Legal! Bem louco! Mas pasmem, nem tudo era flores, a não ser as flores, é claro. Onde tem gente, tem treta, e na igreja primitiva rolou altas doses de orgulho, raiva, soberba e fofoca. A igreja ficou dividida. Nem todo mundo estava feliz com aquele tanto de gentio entrando na igreja. Ah, não, vai corromper a igreja. Ah, foi uma maçã podre, estraga as outras. Ah, o povo de Deus tem que se separar do mundo. Que coisa é essa, gente? Coisa que só acontecia lá no passado. É ou não é? Alguns entendiam que a fé de Jesus não era suficiente como algo que caracterizasse o cristão. Tinha que rolar a fé nos mandamentos de Moisés. Lembra lá da Torá? Pois é claro. Tinha que rolar a tal circuncisão. Circuncisão, o ato de cortar o prepúcio, a pele que cobre o piu-piu dos homens. Ai, que coisa! E mesmo o Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, tendo dado razão para Paulo quanto à circuncisão, a polêmica continuou, a treta continuou. Tanto é que 7 anos depois disso, ainda tinha uma galera duvidando da seriedade do ministério de Paulo. Afinal, como ele podia ser tão liberal a ponto de liberar a não circuncisão e receber essa gentinha incircuncisa na igreja? Meus amigos, gente assim tem aos montes ainda hoje. Gente que tem tudo para viver no equilíbrio do amor e da lei, mas consegue viver para plantar treta, ódio, onde quer que vão. Gente que não consegue sair da igreja para viver a missão porque só sabe ficar no quintal da igreja e pregar para crente de casa. E sabe por que faz isso? Porque olha para os irmãos o tempo todo e olha para ver defeito. Gente que quer pregar para todo mundo, mas não quer receber ninguém. Vivem fazendo comentários maldosos nos vídeos que os irmãos postam, vivem semeando intrigas nas timelines da vida, vivem pelos cantos das igrejas, fazendo fofocas, gerando intrigas e fazendo bullying espiritual. Gente que zela pela lei, mas faz isso com sangue nos olhos. Perseguidores modernos. Os convites para os Saulos e Saulas da Igreja de Deus são: 1. Não seja um perseguidor da verdade. 2. Converta-se pela e para a verdade. 3. Vá para a rua da sua cidade pregar aos não cristãos. Converta o seu coração e seja um megafone da verdade. Talvez Deus esteja te chamando para deixar de ser Saulo e de uma vez por todas virar Paulo. Aquele abraço e até semana que vem.